Tinha algo errado com ela, mas ela não conseguia nomear o quê. Não era dor. Não era tristeza. Era uma ausência, uma espécie de silêncio instalado, onde antes havia barulho. E por um tempo, ela achou que era isso. Que era exatamente isso que queria. O barulho tinha parado. Durante anos, existiu dentro dela um ruído constante, uma presença que aparecia em horários certos, que interrompia pensamentos, que puxava a atenção para uma direção que ela nunca escolheu conscientemente. Era um chamado que ela conhecia desde criança, que todos conhecem, que ninguém questiona porque nunca precisou ser questionado. Até que, em algum momento, esse chamado foi embora. E no começo, foi alívio. Genuíno, real, profundo. Como se uma voz que nunca parava de falar tivesse finalmente sido desligada. Ela se sentiu mais leve, mais clara, mais em controle de algo que, por toda a vida, tinha parecido incontrolável. E é justamente aí que começa o que estamos prestes a entrar. Porque o controle tem uma qualidade traiçoeira. Quanto mais tempo uma pessoa passa experimentando ele, mais difícil se torna a ideia de abrir mão. Não porque o controle seja bom, mas porque, na ausência de tudo que antes existia, ele se torna a única coisa que ainda parece pertencer a ela. Existe um ponto onde o alívio e o aprisionamento se parecem exatamente iguais. E a mente humana, nesse ponto, não consegue distinguir um do outro. Pense em como funciona qualquer coisa que você associa ao que é seu, ao que define quem você é. Não importa se é algo pequeno, uma rotina, um hábito, um jeito de começar o dia. Quando essa coisa está presente, você raramente nota, ela simplesmente existe. Mas quando alguém ameaça tirá-la, uma reação surge que não é proporcional ao tamanho da coisa. É maior. Muito maior. Porque não é sobre a coisa em si. É sobre o que a mente construiu em torno dela. A identidade que foi costurada naquele espaço. O senso de quem você é que passou a depender daquilo continuar existindo. Ela não sabia disso. Ninguém explica isso antes. O que ela sabia era que a ideia de voltar a como era antes a preenchia de algo que não tinha nome certo. Não era medo, exatamente. Era mais profundo do que medo. Era como se o próprio chão sob os pés fosse ser removido. Como se a versão de si mesma que aprendeu a existir nesse novo estado fosse simplesmente deixar de existir. E quem, em sã consciência, aceita deixar de existir? Existe um mecanismo na mente que foi construído para preservar o que conhece, para manter o que é familiar, para resistir ao que é diferente, mesmo que o diferente seja, na verdade, o retorno ao natural. A mente não distingue natural de familiar, ela só distingue conhecido de desconhecido. E o desconhecido assusta de uma forma que não precisa de razão para existir. Ela conheceu pessoas que passaram pelo mesmo, que tinham a mesma expressão quando o assunto vinha à tona. Uma mistura de vergonha e alívio, ao perceber que não estavam sozinhas. Que aquilo que sentiam tinha um nome, mesmo que esse nome ainda fosse novo demais para ter uma definição oficial. Porque essa é uma das coisas mais silenciosas sobre o que estamos descrevendo. Ele não chega com alarmes. Não avisa. Não tem a aparência de um problema. Tem a aparência de uma conquista, de disciplina, de força de vontade, de finalmente ter conseguido o que sempre pareceu fora de alcance. E a aprovação vinda de fora reforça isso. Quando o mundo ao redor começa a responder de uma forma diferente, quando os olhares mudam, quando os comentários mudam, quando a forma como ela se percebe no espelho muda. A mente registra tudo isso como evidência, como prova de que o caminho está certo. Não importa que o caminho tenha começado a estreitar. Não importa que o que antes era espaço tenha começado a se parecer com parede. Existe algo perturbador no fato de que a mente pode construir uma prisão com os mesmos tijolos que usou para construir uma liberação. E que a pessoa dentro dessa prisão raramente consegue ver as paredes porque está olhando para dentro. Ou para fora. Esse tipo de coisa está acontecendo silenciosamente em lugares
que você não esperaria. Em conversas comuns, em grupos que parecem ser sobre saúde, em celebrações que parecem ser sobre conquista. A agonorexia não chegou com cara de problema. Chegou com cara de resposta. E isso é exatamente o que a torna tão difícil de reconhecer. Quem está dentro dela não está procurando sair, está procurando manter. Está procurando garantir que aquilo que foi construído não vai desmoronar. Está, sem perceber, lutando para preservar uma versão de si mesma que só existe porque algo externo foi inserido. Algo que, em algum momento, vai precisar parar. E é sobre essa chegada que a mente não se prepara. O retorno do que foi silenciado. O ressurgimento do que foi apagado. E toda a arquitetura de identidade construída em torno da ausência, confrontada, de repente, com a presença. Não tem palavra certa para descrever o que acontece ali. Mas quem passou por isso, reconhece. Existe algo que se forma nesse espaço, que não é simples de explicar. Uma espécie de luto por algo que nunca deveria ter sido perdido. Um estranhamento com o próprio corpo que se torna mais intenso exatamente quando deveria diminuir. Uma voz que retorna e que a mente nesse ponto não sabe mais como receber. Porque ela aprendeu a viver sem essa voz. Aprendeu a se definir pela ausência dela. E agora, a voz está de volta. E a mente a trata como intrusa. Isso é o que ninguém conta antes. Que o problema não é só o que desaparece. É o que fica no lugar. A estrutura que se instala onde a coisa estava. O novo inquilino que ocupou o espaço e que não tem nenhuma intenção de sair só porque o dono original voltou. Há algo se construindo aqui. Nesse espaço. Nesses conteúdos, uma tentativa de iluminar o que opera em silêncio. O que se move nas sombras de decisões que parecem ser sobre o corpo, mas que sempre foram sobre a mente. Se isso chegou até você, é porque parte do que foi dito aqui tocou em algo que você reconhece. Talvez em alguém que você conhece. Talvez em algo que você mesmo viveu. Talvez numa inquietação que ainda não tinha nome. Fique por perto. O que vem a seguir aprofunda o que foi iniciado aqui. Cada conteúdo nesse canal existe para revelar uma camada a mais do que opera dentro de nós, sem ser visto. E quem chega nesse espaço agora, chega no começo de algo que ainda está se formando. Ative as notificações, não para não perder um vídeo, mas porque, quando algo ressoa assim, vale estar presente quando o próximo chegar. Porque o que foi dito hoje é apenas a superfície do que existe abaixo.